Então, pessoal, olha só. Esse cara aqui, com a manchinha de nascença na testa, é que foi um dos principais responsáveis pelo começo do fim da União Soviética. Não porque ele quisesse. Na verdade, não era o objetivo dele acabar com a União Soviética. Só que, no entanto, ele assumiu o poder para tentar resolver a crise. E o que era a crise? Quais eram os principais problemas da ex-União Soviética? Falta de liberdade, de expressão principalmente, né? Sonegação de informações. O governo não tinha transparência, não divulgava para a população o que estava fazendo, né? Com o dinheiro que era arrecadado com as exportações da União Soviética, por exemplo. A União Soviética era uma potência econômica. Então, para onde que estava indo esse dinheiro? Se a população não via esse dinheiro revertido em benefícios sociais, né? O objetivo não era esse? Eles não fizeram a Revolução Socialista para dar poder para a população? Então, a população exigia participar das decisões políticas, sem ser reprimida. Então, liberdade de expressão era o desejo e o direito da população. Então, esse era um ponto que ele tinha que resolver. O outro ponto que ele tinha que resolver era a questão da reestruturação econômica. Por quê? Não tinha como a União Soviética competir com as grandes potências mundiais se ela baseava a sua economia em indústrias que muitas vezes ficavam obsoletas. O governo investia pesado na indústria de armamentos, por exemplo, e nas indústrias civis, do setor civil, praticamente não tinha modernização. Então, Gorbachev assumiu como secretário do Partido Comunista com esses dois objetivos. E aqui, aí o Gorbachev assumiu o poder. Ele lançou 2 programas de governo, que estão aqui em vermelhinho. A Glasnost, que significa reestruturação política ou transparência, viu, gente? Significado em russo é transparência. E a Perestroika, que é a reestruturação econômica. Então, tudo que tem a ver com política, por exemplo, permissão de outros partidos políticos, foi Glasnost, tá? Mostrar para a população os gastos do Partido Comunista, foi Glasnost. Permitir maior liberdade de expressão da população, foi Glasnost. Tudo que tem a ver com política é Glasnost. Tudo que tem a ver com economia, Perestroika. Então, essa tentativa do Gorbachev, carinha de sorridente dele aqui, vai dar certo, vai dar certo. Coitado, né? Não deu certo. Mas aí o que aconteceu? As pessoas estavam muito insatisfeitas e mesmo com essas medidas que o Gorbachev tomou, ele não conseguiu segurar. E principalmente por causa das medidas que ele tomou, principalmente por causa da abertura, da autonomia que ele deu para as repúblicas, uma após a outra foi pedindo a sua separação, pedindo a sua independência. Então, quando foi em 1991, a União Soviética deixou de existir, e aí, Belarus, Ucrânia e Rússia deram origem à Comunidade dos Estados Independentes. A Comunidade dos Estados Independentes, gente, surgiu como uma necessidade. Por quê? Os países, eles ainda tinham muitos laços econômicos. Não dava simplesmente para um virar as costas para o outro e falar: tchau, meu filho, não preciso mais de você. Não era bem assim. Então, eles tiveram que se unir e criar uma espécie de bloco econômico, né? E aí, por isso, surgiu a Comunidade dos Estados Independentes. Qual que era o objetivo dessa Comunidade dos Estados Independentes? Implementar um mercado comum e promover relações de cooperação. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. No começo dessa noite, já é noite aqui em Moscou, passam das 9h30, no começo dessa noite, Mikhail Gorbachev, pela televisão, apresentou seu discurso de renúncia. Gorbachev
disse que, diante da criação da comunidade de estados independentes que substituiu o espaço geopolítico da União Soviética, ele não tinha outra alternativa a não ser renunciar. Foi um discurso curto, cerca de 12 minutos, em que o estadista mais importante da segunda metade desse século não deixou transparecer amargura, mas disse que ainda não concordava com a maneira que a decisão de criar a comunidade foi tomada. Ele disse que o povo deveria ter sido consultado. Gorbachev disse que ainda hoje não se arrepende de ter começado o processo de reformas democráticas que agora culminam com a morte do comunismo, com o fim da União Soviética e com o seu próprio afastamento do poder. Aqui nas ruas de Moscou, a renúncia de Gorbachev foi recebida com frieza, mesmo porque Gorbachev é até hoje um herói para o mundo todo por ter interrompido a Guerra Fria, ter afastado a hipótese de uma guerra nuclear, mas para os russos ele há muito tempo passou a vilão, tinha níveis de popularidade baixíssimos. Meia hora depois do discurso de renúncia de Gorbachev, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi retirada dos mastros do Kremlin pela última vez.